E aí, meus guerreiros e guerreiras, mais um podcast NR no Enem. Este é um projeto para poder aumentar o seu rendimento na prova do Enem. Esse exame que vai selecionar você aí para as melhores universidades no Brasil. Exame Nacional do Ensino Médio, que há pelo menos 5, 6 anos vem elaborando uma prova desafiadora que exige do aluno uma preparação com muita qualidade. E falando em qualidade, é falar do Noil de Ramalho, Complexo de Ensino Noil de Ramalho ADHC, preparando você aí para o amanhã, para o hoje, você pronto para o amanhã. E hoje nós temos a alegria de continuar a nossa missão fazendo análise dos simulados. A instituição é parceira do SAS, a plataforma SAS é uma plataforma riquíssima, muito realmente preparada para direcionar você aí para fazer boas questões e com um simulado de alto rendimento. Nós vamos analisar hoje aqui o 6º simulado SAS Enem. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, tem um comentário aí de outras áreas. Hoje a gente vai acompanhar matemática e ciências da natureza, especificamente química e física, mas tem aí os simulados de ciências humanas, linguagem e códigos, redação. Então vale a pena você usufruir tudo isso gratuitamente para você, aluno NR, e para você que ainda não é aluno NR, mas em breve vai estar conosco. E é uma honra e uma alegria estar aqui. Produção, abre na tela do meio aqui. Olha essa galera top que está comigo hoje aqui. Professores de alto rendimento, equipe do pré que envolve ciências da natureza e matemática. E vale lembrar que a nossa equipe é muito grande. 3 professores de física, 2 professores de química, 3 professores de matemática. E hoje temos uma apresentação aqui para analisar o 6º simulado SAS Enem. Professores, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir vocês aqui com as palavras iniciais. Professor Cleibson Moura, grande Cleibinho, Sim. Seja bem-vindo, professor. Uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de poder fazer essa contribuição, né, para que os nossos meninos cheguem ao sucesso de sua realização pessoal, profissional, enfim. E já parabenizar de antemão o projeto, né? Porque ele permite uma extensão da sala de aula. E aí ele cria a possibilidade de que o educando, né, ele esteja no seu momento de casa, de lazer ou de entretenimento, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma diversão, ele está absorvendo também um conhecimento que vai contribuir para essa sua aprovação lá na prova do Enem. Isso é muito bacana. Maravilha, Parabéns. maravilha. Essa é a proposta do podcast NR no Enem, é colaborar, é estar junto com você, entendendo que é um grande desafio, mas o desafio também é nosso e estamos juntos nesta missão. Professor Chiquinho Rodrigues, seja bem-vindo, meu guerreiro, grande Chiquinho Produções e Eventos. Tudo bom, pessoal? É uma satisfação estar aqui junto com essa equipe maravilhosa, né? Nessa reta final aí do Enem. Então vamos passar aqui algumas dicas muito interessantes e valiosas que com certeza vai fazer a diferença no dia da prova. Maravilha, maravilha. Aproveitar já para agradecer ao Complexo de Ensino de Ramalho a oportunidade de estarmos aqui, enviar uma saudação expressiva para a nossa diretora, professora Lucila Ramalho, para a nossa coordenadora geral, professora Carol Unca, para o nosso diretor aí, coordenador administrativo, professor Dixon Pessoa. E olha que o nível da garrafinha aqui que a galera, né, abastece aqui com água, alto nível aqui. Você é um presente, um brinde da nossa direção, todos os professores receberam e aqui é muito funcional, né? Deu sede, toma sua aguinha aqui, os professores com esse brinde, esse presente top demais do Dia dos Professores. Professor Tony Medeiros, grande professor de Química, é o Tony Stark, top demais. Seja bem-vindo, professor, uma alegria ter você aqui. Obrigado, fico muito feliz de estar participando aqui desse momento que a gente vai trazer muitas informações e informações valiosas aí para o nosso aluno e parabenizar pelo projeto, que é um projeto que a gente tanto melhora o conhecimento do nosso aluno que já está tão preparado para esse Enem, como ajuda também aquela galera que não é do Complexo Noil de Ramalho, mas vai assistir essas dicas valiosas e vai ver com certeza as potências que nós temos aqui no nosso ensino. Maravilha, maravilha. Galerinha, vamos lá. Anderson, eu não tenho a minha prova em mãos. O que você faz? Tem um link na descrição aí, baixa o PDF e vai ter acesso toda a prova
gratuitamente. Você vai ter acesso aí a 90 questões, 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza, uma prova muito boa. E o grande diferencial dessa equipe do Complexo é que são os temas mais abordados no Enem. Anderson, eu preciso estudar tudo, você precisa dominar de fato. Nessa reta final, foco naquilo que é mais cobrado, que é justamente o que nós vamos focar aqui. Professor Clebinho, podemos começar? Acho. Questão de número 107, questão muito boa, envolvendo o tema ótica, tema recorrente na prova do Enem. Fica tranquilo que a gente vai projetar na tela aí. Questão 107, ótica, questão na tela. Produção, professor Cleibson Moura. Vamos arrochar o nó. Questão 107, cadê você? Tá chegando. Chegou, tá aqui, show de bola. Maravilha. Simbora? Então vamos lá. Simbora. Olha só, quando a gente fala de prova de Enem e a gente fala de temas que mais caem, como você acabou de ouvir aqui, a gente vai ter aqui como principal tópico dentro dessa questão, não necessariamente a ótica, apesar dela trazer a ótica como desculpa, mas aqui a grande sacada de quem elabora a questão é desenvolver habilidades. Né? Na verdade, é perceber se a gente desenvolveu habilidades na hora de responder essa questão. Ela vai passear um pouco, por exemplo, dentro da filosofia. Você sabe que a filosofia ela vai ter ali um grande divisor ali com Sócrates, então você vai ter ali aqueles pensadores pré-socráticos e os pós. E aqueles prés, eles são marcados por serem pensadores que eles estão muito focados na natureza. E é esse tipo de pensador, lá na Grécia, bem antigamente, que ele vai tentar dar uma explicação para como que a gente vê. Pois é, como que é esse sentido da visão. E aí, para a gente poder se aprofundar dentro dessa questão, eu quero convidar você a acompanhar essa leitura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura na íntegra da questão, exceto as alternativas, e depois a gente volta para fazer a análise daquilo que é mais relevante. Estamos combinados? Então, simbora para a questão que diz o seguinte. Os antigos filósofos gregos não faziam discernimento entre a luz e a visão. Para alguns deles, a visão era explicada por uma teoria segundo a qual o enxergar estava intimamente ligado ao tato. Acreditavam que de dentro dos olhos projetavam-se raios luminosos que tateavam os objetos e retornavam a eles com informações que, ao serem interpretadas pelo cérebro, geravam a sensação visual. Além disso, argumentavam que o ser humano não tem boa visão noturna porque, sendo a chama dos seus olhos pouco intensa, a luz em seu caminho de ida e volta se perdia, ao passo que durante o dia a luz projetada dos olhos somava-se à do ambiente, podendo assim cumprir o seu caminho de ida e volta. Segundo estabelecido pelas teorias atualmente aceitas, um fato que contesta a explicação dos antigos filósofos sobre a visão noturna humana é qual? Então perceba que você tem uma questão que ela começa a descrever como se pensava ser a visão. E agora ela vai trazer a ideia de como se pensa a visão hoje. É muito comum esse paralelo. A estrutura do Enem, que vai ser baseada em habilidades, ela traz na sua matriz uma habilidade que é para você confrontar as informações que são acadêmicas, que são científicas, aquelas que são pesquisadas, aprendidas em um ambiente escolar, e confrontá-la com aquelas informações que são de senso comum. Uma das coisas bem comuns de ser mencionada como exemplo é a diferença entre peso e massa, entre calor e temperatura. E aí ele traz essa ideia do senso comum, que apesar de parecer algo muito antigo da época dos gregos, isso ainda é presente na linha de pensamento da pessoa que ainda não teve acesso a essa possibilidade de conhecimento, de informação. Por exemplo, certamente você já se deparou com uma situação onde uma criancinha tampa os olhos e ela, em sua crença ali, com base naquilo que ela sabe de vida, ela acredita que está invisível. Lembra disso? A criancinha põe a mão nos olhos, né? Assim faz assim. Aço, né? Aço. Na hora que ela tampa os olhos, ela tem, para ela, é como se ela não estivesse sendo vista. Porque como ela não vê, né? Com os olhos fechados, então ela começa a achar que ela também não é vista. Os gregos pensavam algo parecido. Eles pensavam que a luz era algo criado dentro do olho, como se fossem umas bolinhas minúsculas, alguma coisa dentro do olho, que saía, ia até o objeto que você vê, tateava o objeto, fazia uma leitura do objeto e quando voltava para dentro do olho,
aí trazia essa informação para que o cérebro visse as coisas lá fora. Pois então, essa era a ideia pensada. Hoje a gente sabe o quê? A gente sabe que o nosso sistema, né, que permite a gente visualizar, que começa ali no olho, ele precisa que a luz externa chegue até a retina. Então, a iluminação do ambiente onde você está jogando raios de luz para todos os lados, vai chegar uma parte dessa luz e vai atingir o objeto que você está observando. Essa luz vai refletir e quando essa luz reflete, ela chega até o seu olho. Ela precisa entrar no seu olho e ser lida ou ser captada pela retina. Então, isso é o que a gente entende, isso é o que a ciência nos apresenta atualmente. A questão que é exatamente que você diga o atual, não é o antigo. Então, ela faz uma brincadeira de começar a descrever o antigo, mas na hora de fazer a pergunta, ela traz o presente. Vamos dar uma olhadinha no comando da questão novamente, para a gente poder analisar, então, as opções de respostas. Segundo estabelecido pelas teorias atualmente aceitas, um fato que contesta a explicação dos antigos filósofos sobre a visão noturna humana é o quê? Aí ele vem, letra A, impossibilidade de enxergar através de objetos opacos. Veja bem, de fato, não é possível que a gente veja através de um objeto opaco. O que é um objeto opaco? É aquele objeto que não permite que a luz atravesse ele. Uma parede, por exemplo, na maioria dos casos, a menos que ela seja de vidro, ela é opaca, então você não consegue ver através dela. Isso é uma verdade. Mas não é porque essa informação é uma verdade que ela é a resposta correta da questão. Então a gente não pode perder o caminho ali, se desvirtuar no meio da interpretação do comando. Eu quero contestar o porquê das pessoas não verem à noite. Então vamos para a letra B. Incapacidade de enxergar no escuro sem uma fonte externa de luz. Pronto, essa é a alternativa correta. Por que a gente não vê ou vê com muita dificuldade em ambientes escuros? Porque a gente precisa exatamente dessa luz chegar ao nosso olho. Se não existe uma fonte de luz externa, então você vai ter uma escuridão completa. Agora, só para dizer para você por que não são as outras alternativas, não é nenhuma das demais, vamos lá. Capacidade de enxergar objetos imersos em meios diferentes do ar. Bom, a gente consegue, de fato, ver através de alguns materiais, como ver através da água, ver através do vidro, de alguns tipos de gases diferentes do que a gente já tem na nossa composição da atmosfera. Mas ainda assim isso não vai justificar o fato da gente não conseguir ver à noite ou ver no escuro. A letra D diz que a possibilidade de ativar as células fotossensíveis da retina na ausência de luz. Se ele tivesse colocado o prefixo in na frente da palavra possibilidade, ficaria excelente essa resposta, porque é impossível ativar as células fotossensíveis, que seriam os cones, os bastonetes, as células que compõem o tecido da retina, ela só seria excitada, ativada na presença de luz. Então, tem esse errinho aí. Agora, observe que é um erro muito sutil. Duas letras, um I e um M, retiraram a alternativa D da jogada. E a letra E, impossibilidade de ocorrer interferência destrutiva pela luz em seu caminho de ida e volta. Aqui é uma alternativa que ela nem tem pé, nem tem cabeça. Ela se perdeu completamente. Ela nem pode ser considerada um distrator, tá bom? Então, essa é a nossa questão. Maravilha. 107, questão, a alternativa correta, professor? Letra B. B, muito bem. B de bola. Show de bola. Questão boa, questão interessante. Você precisa perceber o comando da questão, porque não é que a questão esteja passando informação que não seja verdadeira, mas o comando da questão... Porque o processo de avaliação do Enem, que o Enem, veja bem, não existe nenhuma prova que ela seja perfeita a ponto de atribuir a um ser humano uma nota. Não é isso que está sendo discutido. Eu quero dizer que o Enem é aquilo que mais se aproxima do que ajuste. Porque o Enem ele não quer saber apenas se você sabe o conteúdo. Ele quer saber se você consegue dar sentido a esse conteúdo. Perfeito. Por isso que a interpretação faz isso. Não é que é malícia. Ele não quer te induzir ao erro. O Enem ele é feito para te induzir ao acerto. Ele faz tudo para te ajudar. Né? A ideia da TRI, a distribuição de como acontece a prova, posicionamento das questões dentro, tudo é feito para te ajudar. Então não vá achando que vai ter uma pegadinha maliciosa, mas ele precisa descobrir, precisa te avaliar, descobrindo se você é capaz de perceber isso dentro da questão. Maravilha, foco nas habilidades, e aqui você tem a preparação
Forte, forte. Professor Tony, questão 93. Opa! Questão que vai falar sobre pH. Questão que vai estar na prova, viu? Tema muito recorrente, não é isso mesmo, professor? Provavelmente, questão 93, que esteve aí no sexto simulado SAIS, um tema pH-pOH muito recorrente. Muitas vezes acontece de você ter questões no Enem que você não é uma questão própria de cálculo de pH, mas que envolve o pH e você precisa interpretá-lo. Essa questão 93, ela traz o seguinte, vamos lá a questão, coloca aí na tela, por favor. Show de bola. As formulações destinadas à limpeza, à higienização e ao embelezamento dos cabelos e do couro cabeludo são denominadas shampoos. O seu pH está altamente relacionado à saúde e à estética do cabelo, pois valores de pH superiores a 5,5 podem gerar irritações no couro cabeludo e agravar os efeitos do frizz e do embaraçamento dos fios. Já o pH inferior a 3,67 dos cosméticos capilares é benéfico aos fios, porém, esse pH muito baixo pode ocasionar irritações e até lesões na pele, além de irritar os olhos e a boca. Em um laboratório foram realizados testes com 2 marcas de shampoo em um grupo de voluntários. Durante os testes, notou-se que o shampoo 1 deixou os fios muito mais embaraçados. Com o shampoo 2, isso não ocorreu, mas a pele foi lesionada. Testes com indicadores mostraram que os shampoos não estavam adequados ao uso no que concerne ao pH. Para isso, foram utilizados os seguintes indicadores. Então, nós temos aí uma tabela com vários indicadores e o comando da questão tem o indicador utilizado para diferenciar adequadamente as 2 marcas de shampoo é, vamos lá, meu querido, minha querida, o indicador é uma substância que o nome já está dizendo para que ele vai agir, para indicar. Mas para indicar o quê? O indicador ácido-base, ele vai lhe dar uma coloração específica para uma determinada faixa de pH. Então, ele indica para você em que faixa de pH ele mudou para um pH superior ou um pH inferior. E cada tipo de indicador ele vai ter uma coloração específica e mais adequada para o tipo de análise que está sendo feita, para o tipo de titulação que está sendo feita em relação ao ácido e à base. A questão ela deixa muito clara aí no texto que um shampoo com um pH acima de 5,5 ele não é bom para o uso no cabelo, porque ele pode causar embaraçamento, problemas no couro capilar. E um shampoo com um pH abaixo de 3,67 ele também pode causar lesões. Então, o ideal é que esse shampoo esteja nessa faixa, no máximo 5,5, no mínimo aí 3,67. Que, para você que lembra bem do pH, você sabe que um pH abaixo de 7 ele é um pH ácido, um pH acima de 7 ele é um pH básico, alcalino, e 7 é um pH neutro. Nós temos aí um shampoo com pH ácido. E aí a questão ela pede, o comando ela pede, qual o indicador que eu vou conseguir, através dele, identificar e em relação ao pH, esse shampoo não é adequado. Veja que um pH acima de 5,5 ele não é adequado e um pH abaixo de 3,67 ele também não é adequado. Os indicadores eles têm uma faixa de viragem, uma faixa em que a partir daquele pH máximo ali da faixa de viragem, ele muda completamente a cor. Por exemplo, utilizando aí como referência na tabela o alaranjado de metila, ele tem uma faixa de viragem de 3,1 a 4,4. E aí diz que ele muda de vermelho para amarelo. Significa que abaixo de 3,1, esse indicador ele é vermelho
e acima de 4,4 ele é amarelo. Então, qual o indicador que eu posso utilizar para que ele me indique com certeza que aquele shampoo ele não está adequado onde se refere ao pH? Voltando aí à tabela, nós temos aí o seguinte, ó, o verde de bromocresol. Perceba que a faixa de viragem dele está entre 3,8 e 5,4. Você percebeu no texto que um pH acima de 5,5, o shampoo ele não é adequado. E um pH abaixo de 3,67, ele também não é adequado. Então, veja que a faixa de viragem desse indicador verde de bromocresol, ele está mesmo dentro da faixa em que o shampoo se torna adequado. Então, quando eu uso esse indicador e ele se torna amarelo, significa que aquele shampoo está abaixo daquela faixa adequada, daquele pH mínimo. E quando ele se torna azul, ele está acima de 5,4, 5,5 ou mais, que é uma faixa em que o shampoo também não deve ser utilizado. Então, o indicador mais adequado aí para identificar, referente ao pH, o shampoo, se está dentro da faixa ou não, é o verde de bromocresol, alternativa letra A. Show de bola, A de aprovação, verde de bromocresol. Interessante demais, professor Tony, perceber essa ideia do que está próximo a esse pH aí. E o texto deixa claro, Deixa. né? Então, uma questão boa, você vai precisar entender a tabela, qual é a proposta, muito boa. Questão que com certeza vai estar na prova, questão de número 93, alternativa correta, Letra A de aprovação, você vai estar aprovado, com certeza, na Universidade Federal. Vamos para matemática? Chico Produções Evento, matemática, 45 questões, e aí vale uma dica, abre na tela principal aqui, produção, galerinha, matemática são 45 questões, qual é a proposta do Enem? O Enem está apresentando para você candidato, para você aluno e para nós, que matemática é uma área do conhecimento, né, que você precisa de fato ter muita atenção. Matemática envolve interpretação, matemática envolve leitura de imagem. Então imagine aí, uma única disciplina, é uma área, mas é uma leitura de uma disciplina, com 45 questões. Então o seu resultado de matemática vai fazer a diferença. Então qual é o grande segredo aí, Chico? Organizar bem o tempo, sim. Você precisa desenvolver formas de fazer essas questões mais rápidas e garantir as questões mais fáceis. E aí nós teremos um podcast só para falar de TRI, de extratores. O que é isso, Anderson? Vem para o Nail de Ramalho que com certeza você vai aprender muito. Chico, vamos fazer aqui questão 141, uma questão de funções. Tema recorrente na prova do Enem. Questão 141, não é isso, Chico? Vamos arrochar o nó? Vamos lá. Pessoal, muita atenção para essa questão. Essa questão é uma questão simples, fácil, que o aluno NR com certeza vai gabaritar. Ela diz que certa empresa de transporte, já está lá na tela a questão? Questão na tela, produção, Na tela. por gentileza. Isso. Vamos lá. Certa empresa de transporte coletivo teve um custo por viagem composto de uma parcela fixa de R$20. Ele afirma na questão que a parcela é fixa. Então, se a parcela é fixa, ela não tem movimento. Referente a uma parcela de salário mensal dos motoristas e de uma parcela variável, preste atenção nessa palavra, de R$5 por litro de diesel consumido. Sabe-se que o rendimento de cada litro de diesel nos veículos dessa empresa é de 2,5 quilômetros. Com base nessas informações, a expressão que melhor relaciona para essa empresa o custo C por viagem e o número X de quilômetros percorridos é uma questão que você não vai fazer cálculo algum, você vai interpretar a questão e vai montar a expressão, né? E questão que nós já trabalhamos em sala de aula. Então, o que é que você vai ter aí? O custo fixo, R$20. De cara, quando eu analiso as alternativas, eu já elimino a letra A e a letra B, que o custo fixo da letra A e B é 5. Então, de cara, você elimina A e B, você fica entre a questão C, D e E.
Quando ele diz que a parcela é variável de R$5 e diz que cada litro de diesel nos veículos dessa empresa é de 2,5 km, simples, basta dividir 5 por 2,5. Então você vai ter um custo variável de 2x. Então a alternativa certa, letra C, consumo de X igual a 20 mais 2x. C de Chiquinho. Não poderia Olha ser aí, diferente. C de Chiquinho, C de com certeza vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Questão boa, Chiquinho usou aí um termo muito interessante, eliminação, galera. Vai fazer a prova, tem esse olhar, qual é a questão que não é. Essa alternativa e essa alternativa eu sei que não é, que facilita, né, a sua possibilidade de quantitativo de acerto. Então, Chiquinho, 141C, 141C. questão boa e você conseguiu rapidamente, sem usar uma matemática tão profunda, conseguiu garantir uma questão que você não pode errar. Questão que você não pode errar. Chico, vamos ganhar tempo que vamos fazer mais uma, Chico. Bora. Questão 151, 141 função, 151 análise de gráfico, 151, questão bonita, questão de matemática. Essa prova, professores, é muito comentada pelos alunos, disseram que estava mais próximo ao Enem, né? É natural que o aluno, por tanta preparação, nosso aluno faz quase 15 simulados por ano, ele se sinta mais fortalecido. Então ele sente que está mais fácil, mas é porque ele está mais preparado. Então, os alunos dando feedback muito bom. Chico, questão 51, análise de gráfico. Vamos lá. Questão 151. Uma questão que envolve análise gráfica e você vai precisar aí trabalhar o quê? As 4 operações. 4 operações, quando eu falo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual é a dificuldade da questão 151? Você vai ter que fazer divisões onde vai ter números decimais. Então você tem que ficar atento a esse detalhe. O que é que diz a questão? O gráfico a seguir apresenta os resultados financeiros obtidos pela Petrobras no período de 2018 a 2022, com enfoque em 2 parâmetros. Atenção para esses 2 detalhes: lucro líquido e dívida líquida, ambos medidos em milhão de dólar. Aí, quando você observa o gráfico, você tem aí 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Suponha que, no início do ano de 2023, um especialista pretendia estudar as estratégias econômicas empregadas nos 5 anos imediatamente anteriores, com o intuito de analisar a eficiência delas e a possibilidade de replicá-las. Esse especialista analisou, primeiramente, a eficiência do ano em que a diferença relativa entre a dívida e o lucro líquido foi a maior. Atenção para esse detalhe. Nesse caso, o ano analisado inicialmente pelo especialista foi. A própria questão no final já dá o indicativo por onde você tem que caminhar. Quando ele diz a eficiência do ano em que a diferença relativa entre a dívida e o lucro líquido foi a maior, o que é que você tem que fazer? Você vai observar o gráfico e vai subtrair aí a dívida líquida do lucro líquido. No ano de 2018, você vai ter o valor de 62.205. No ano de 2019, 68.710. 2020, 62.027. 2021, 27.751. E 2022, 4.893. Lembrando que eu estou me referindo a milhões. Esses valores que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor desse e vou dividir pela minha dívida líquida. Então, 2018 eu vou ter 0,90, 2019 0,87, 2020 0,98, 2021 0,58 e 2022 0,12. Observe que é uma questão de análise de gráfico, mas qual foi a operação que eu fiz? Subtração e divisão. Operações fundamentais. Então, você subtraiu e, para finalizar, você dividiu e vai dar um número decimal. Então, vem aquele conteúdo lá do 6º ano que a gente revisa em matemática básica. A alternativa certa,
Letra C, 2020, porque representou o maior valor, 0,98. Show de bola, Chiquinho. E olhando para o gráfico, você conseguia, né, perceber isso. Com certeza, questão boa, questão que você precisa garantir, porque o TRI vai realmente direcionar para que você garanta a questão fácil. A alternativa correta, C de Chiquinho. Chiquinho Produções e Eventos, mais uma. Show de bola. Professor Tony, vamos arrochar o nó? Bora. A galera tá sedenta por conhecimento. Vamos lá. Questão de impacto ambiental. Tema importante. Vai estar na sua prova, meu guerreiro. Presta atenção. Com certeza está lá. Questão 97. Vamos arrochar o nó aqui e voltar para a ciência da natureza. Fica à vontade, professor. Com certeza, questões envolvendo impacto ambiental são questões que aparecem no Enem. Faz muito tempo que não deixa de aparecer. Então, é um tema recorrente, é um tema que está lá. Assim como estequiometria, é aquele tema que todo ano esteve no Enem, não falhou um ano. Impacto ambiental está lá também. Tema muito forte, com certeza está. Então, na questão 97, bora lá, colocar aí na tela. Nós temos: a Dinamarca ganhou manchetes durante a última semana da Assembleia Geral da ONU, depois de ser o primeiro país a anunciar que doará 13 milhões de dólares aos países em desenvolvimento que sofreram danos devido às mudanças climáticas. A questão dos pagamentos, conhecido como perdas e danos, foi um dos principais temas de discussão na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27, mesmo que não tenha sido colocada oficialmente na agenda. As mudanças climáticas, por meio de fenômenos climáticos extremos, como ciclones tropicais, desertificação e elevação do nível do mar, causam danos financeiros a países. Como a intensificação desses desastres naturais está sendo causada principalmente pelas atividades de países ricos industrializados, os países em desenvolvimento, muitas vezes os mais afetados, argumentam que deveriam receber compensação. A responsabilização dos países ricos industrializados se deve à contribuição para as mudanças climáticas por meio de atividades que promovem o OA. Então, nós temos aí uma questão envolvendo o impacto ambiental causado principalmente pelos países mais industrializados. E aí vem aquele tema: queima de combustível fóssil. Lembre, um dos principais, o petróleo. A gente ainda é muito dependente do petróleo. Meu querido, minha querida, você não pode esquecer que o petróleo, ele é uma fonte de hidrocarbonetos, aqueles compostos formados de carbono e hidrogênio. E durante a combustão de um hidrocarboneto, o que nós temos aí, o quê? Produção de CO2. O CO2, ele é um dos principais responsáveis por armazenar calor proveniente do Sol, intensificando quem? O efeito estufa, o que a gente costuma dizer, o aquecimento global. Não podemos esquecer também que os combustíveis fósseis, eles contém enxofre, o Szinho, o enxofre, como impureza. E quando um veículo ele está queimando um combustível de origem fóssil, tipo o diesel, ele está queimando enxofre que está lá. E esse enxofre vai gerar quem? Óxidos de enxofre. E eles contribuem para quem? Para a chuva ácida. Então, lembrem que os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, NO2, eles são óxidos que geram a chuva ácida. Mas a questão ela está trazendo aí, vamos lá para as alternativas. Ela diz, emprego de usinas nucleares. Você não pode esquecer que as usinas nucleares, elas produzem energia pelo processo de fissão nuclear. E a usina nuclear, ela gera o lixo radioativo, que é armazenado na própria usina nuclear, em geral. Porém, poluição atmosférica, ela não gera esse impacto, ela não traz para a gente a usina nuclear. Aí fala também restrição de emissões de CFC. Nós temos aí que o uso de CFC, hoje praticamente não se faz esse uso, que é um gás que, quando mencionado, devemos associá-lo, lembrar quem? A destruição do ozônio, formando aí buracos na camada de ozônio.
A letra C fala de sequestro do carbono atmosférico. Quem faz esse sequestro? Naturalmente as plantas. Então, estou tirando carbono da atmosfera, ali do CO2, e a planta ela contribui para quê? Para diminuir esse aquecimento global. E o que é que estamos fazendo? Desmatando. Tirando ali de circulação quem absorve esse CO2 que a gente tanto joga na atmosfera. E além da gente desmatar, ainda realiza queimadas, jogando mais CO2 na atmosfera. E aí vem aquela alternativa que é a alternativa correta, a emissão de gases do efeito estufa. Então, o grande problema desses países mais industrializados é a grande quantidade de CO2 que está sendo jogado na atmosfera. E aí nós temos como alternativa correta letra D. Mas antes de finalizar, e por que a letra E não é uma alternativa correta? O uso de combustíveis provenientes da biomassa. A gente está falando de quem? Biocombustíveis. Eles são os combustíveis que menos geram impacto ao meio ambiente. Biogás, biodiesel, o bioetanol. Lembrar que o biodiesel é um combustível puramente nacional, desenvolvido aqui no Ceará. Vai ser um combustível que pode substituir futuramente o diesel do petróleo, que já começa a substituir. Então, por isso que a alternativa correta, letra D. Show de bola, D de determinação, D de decisão, show de bola, emissão de gases do efeito estufa. Questão boa, Muito. questão que exige aí uma atenção do aluno. Então, marca aí, questão 97, impacto ambiental. Olha, esse tema vai estar na lá. prova, com certeza, sem dúvida alguma. Dá uma estudada, dá uma refletida, porque a gente está trazendo aqui aquilo que é mais recorrente. Vamos embora? Professor Cleibinho, vamos arrochar o nó. Professor, questão 109, termodinâmica. Então, vamos arrochar o nó? Vamos lá, sem Professor arrudeios. Cleibinho, mais um aí, vamos lá. Vamos lá. Eu achei muito massa essa ponte que a gente vai fazer agora, com isso que você acabou de ouvir aqui de Tony, a gente falando aqui sobre petróleo, né, seus impactos e etc. E a gente vive uma dependência muito grande desses materiais combustíveis, né? Essa dependência sempre, obviamente, existiu na humanidade, porque a gente sempre precisou da combustão desde que descobriram que o fogo tinha suas propriedades, né? Sim. Mas do século XVIII, né, 1700 e um pouquinho para cá, isso tem se intensificado muito. Se não me falha a memória, o ano foi 1698, quando a primeira máquina térmica foi colocada em funcionamento. Acho que era na Inglaterra, se eu não me engano, a intenção era bombear água de uma usina de carvão para ela não ficar inundada. E pela primeira vez o ser humano consegue ter uma máquina capaz de realizar um trabalho sem a necessidade da força da energia que faz ela funcionar ser de origem animal nem de origem humana. Então a gente não precisava da tração animal, a gente usava uma máquina térmica. E aí, quando a gente vai falar em sala de aula sobre termodinâmica, sobre essas coisas voltadas para esse assunto, o que é que geralmente vem na cabeça do aluno? Ah, isso é coisa do passado. Mas não é, isso é coisa do presente. Perfeito. Os carros que nos trouxeram até aqui, eles usam os mesmos princípios de funcionamento daquela máquina térmica lá do século XVIII, né? 1700 e um pouquinho, tal. A tecnologia mudou quase nada. Por que eu digo que mudou quase nada? Olha só, o que mudou foi qual a fonte de calor. Mas todas as máquinas térmicas funcionam usando calor para produzir trabalho. Então, o motor de um carro, de um avião, de um helicóptero, de uma moto, que funcionar por combustão, porque aí eu tenho que deixar de lado os veículos elétricos, que está começando agora a encontrar o seu lugar, mas qualquer outro motor a combustão, ele vai usar uma fonte de combustível para produzir calor. E aí fique atento a esse detalhe, viu? Não é o caso da questão que a gente vai ler aqui agora, mas poderia ser de qualquer outra questão, que o carro, ele usa o combustível para produzir calor. O calor é utilizado para a produção de trabalho mecânico. Então, qual é a fonte de calor de um carro? A queima do combustível. Agora, que combustível vai ser? Então, tecnicamente, qualquer combustível faz um carro funcionar. Então, se a gente fizer os devidos ajustes, um carro funciona com gasolina, com etanol, com querosene, com etileno ou qualquer outro tipo de ET, né, que são os álcools, né? Se você conseguir ajustar as configurações do carro, ele funciona gás de cozinha, GNV, queimou, funciona.
A diferença principal é que antigamente os carros desculpe, os primeiros motores, né, que eram das locomotivas e dos navios a vapor, esse calor era produzido fora do mecanismo, fora do lugar onde fica os gases que fazem as expansões. Então precisava de uma fornalha ali do lado. Hoje em dia isso acontece internamente dentro do próprio motor. E aí, com base nisso, a gente vai ler essa questão e você vai ver como só em ler a questão e lembrar dos conceitos de termodinâmica te leva direto para a resposta. Vamos lá? Vamos embora. Atualmente, a maior parte dos aviões comerciais utiliza motores do tipo turbofan. Esse tipo de motor, ele é composto de um sistema de hélices frontais que capta o ar anterior à aeronave, o qual é posteriormente comprimido e misturado ao combustível na câmara de combustão. Após a queima do combustível, ocorre a exaustão dos gases resultantes e de parte do ar que havia sido admitido nas hélices, causando a propulsão do avião. Na figura a seguir estão representadas as partes principais de um motor turbofan. Então você tem aí do lado esquerdo da ilustração o ar, por onde ele vai entrar, né? Você vai ter a hélice, ela vai sugar esse ar ali para dentro, né? Esse ar vai ser unido aos combustíveis para causar a combustão, né? Você precisa da presença do oxigênio, e aí depois disso ele vai ser ejetado ali pela parte onde fica ali o exaustor. Olha como o comando é bacana. Ele diz assim, ó: considerando que o motor turbofan possui o princípio de funcionamento idêntico ao de uma máquina térmica, qual a sua fonte quente? Ou seja, de onde vem o calor que faz esse motor funcionar? Ora, se ele é uma máquina que precisa de calor, de tudo que foi mencionado aí, qual é a fonte do calor? A combustão. E onde é que acontece a combustão? Dentro de uma câmara de combustão. Você percebeu que a resposta ela já está dentro da própria questão? Então pronto. Não é a letra A, porque está falando dos compressores de baixa pressão. Compressor não vai gerar o calor. Não é a letra C, porque as hélices frontais servem apenas para sugar esse combustível lá para dentro. Ou esse ar, perdão. A entrada de ar também não, que é praticamente a mesma coisa das hélices frontais. O exaustor ele só vai liberar esses gases aquecidos. E a resposta certa é a letra B de bola, com a câmara de combustão. Show de bola, questão 109, questão bonita, muito interessante, né? Falando aí de máquina térmica, dicas muito top para você. B de bola, B de bom demais, show de bola, questão 109. Professor, vamos mais uma. A galera sedenta por conhecimento. Vamos aqui à questão 126, eletromagnetismo, tema que recorrente em cair, 126, questão de ciências da natureza que envolve a perspectiva de física. Atenção, galera, a prova de vocês é de ciência da natureza. Entretanto, a gente vai perceber ali que tem questões que exigem mais um conhecimento químico, físico, né, a parte da biologia. Então, pega essas questões porque o Enem vai tentar contextualizar, vai tentar ali trazer para você uma informação e você precisa definir. Essa questão aqui, eu preciso desse conhecimento, dessa habilidade para poder desenvolver. Professor, questão 126. Então, olha só, quando alguém me pergunta o que é que mais cai na prova do Enem, eu prefiro falar das habilidades e competências. Perfeito. Mas não dá para fugir de quais são os temas que realmente mais caem. E quando se fala de temas que mais caem, a gente tem dois grandes temas, que é mecânica. Mecânica tem uma participação aí de 5 a 6 questões na prova. Numa prova que tem 15 questões, 1/3 da prova é mecânica. E o outro 1/3 da prova é eletricidade, né? Misturado ali com eletromagnetismo também. Perfeito. Para esse outro terço que sobrou ser distribuído entre ótica, entre ondas e entre termo. Então a gente tem um papel muito grande do eletromagnetismo dentro das provas, viu? Então se prepare porque vai ter questão de eletromagnetismo. Perfeito. Eu costumo dizer que é mais fácil a gente cancelar o Natal e dizer que não vai ter Natal esse ano, nem Ano Novo, do que o Enem decidir tirar eletromagnetismo de dentro de uma prova, tá bom? Vai ter Se liga nessa dica aí, viu, meu guerreiro? Nunca, o Enem foi iniciado em 1998. De lá pra cá, nunca deixaram esse assunto de fora. Aí vai deixar dessa vez só pra me desmentir? Oxe, vai nada. Então vamos lá. Eletromagnetismo. Eletromagnetismo é a última parte do estudo da eletricidade. A gente começa na eletrostática, passa por eletrodinâmica e vai para eletromagnetismo. Aqui tem 2 pontos importantes dentro do eletromagnetismo.
O primeiro é como que se usa a energia elétrica para produzir o magnetismo. E o segundo é o oposto. Como usar o magnetismo para produzir a eletricidade. Então, veja bem, quando uma corrente elétrica ela passa através de um condutor de energia, o que é que ela vai fazer? Vai induzir o surgimento de uma corrente elétrica, é o que a gente vai ter aqui na questão. Diz assim, uma equipe de pesquisadores está desenvolvendo um sistema de amortecimento magnético cujos componentes básicos são mostrados no esquema a seguir. Então, você precisa, toda vez que uma questão disser a figura a seguir, o esquema a seguir, o gráfico a seguir, você para a sua leitura onde apareceu essa palavrinha a seguir e vai analisar a ilustração. Elas não são para decorar a prova, elas estão lá para ser lidas e analisadas. O que é que se vê nessa ilustração? Se vê aí uma coisinha que parece uma mola no lado de baixo e tem uma descrição do que é isso. Isso é uma bobina de cobre. E o que é uma bobina? Um monte de fios enrolados. Tem um eixo inferior, tem um eixo superior, e lá nesse eixo superior tem um quadradozinho ali, um retângulozinho com um S e um N, que é um ímã. Está escrito também na legenda. E tem uns risquinhos aí, meio cinzas, que dão a ideia de que esse ímã está descendo, tá bom? Feito a leitura da ilustração, vamos para o texto. Esse sistema ele pode ser utilizado em um veículo, por exemplo, com a roda presa ao eixo inferior e a estrutura principal ao eixo superior. Então, o que ele está sugerindo? Tirar o amortecedor de um carro, que é um monte de bolinhas, e trocar por esse mecanismo que está desenhado aí. O amortecimento proporcionado pelo conjunto ocorre devido ao movimento relativo de aproximação entre o ímã e a bobina. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem um movimento relativo de um ímã próximo a uma bobina, a gente tem a aplicação de duas grandes leis. A lei de Faraday, ou Faraday, como você preferir pronunciar. Ainda bem que a prova Gaiola de não Faraday. Ainda bem que a prova não é oral. Porque eu chamo watts de watts no meio da aula. Pois é, de watts. Dois, o professor. Pronto. É o nordestinês que não saiu de jeito nenhum. Então vamos lá. E a outra é a lei de Lenz. O que é que essas duas leis vão dizer? A lei de Faraday vai dizer que a variação de um fluxo magnético induz o surgimento de uma força eletromotriz induzida, e essa força eletromotriz induzida vai desencadear uma corrente elétrica alternada nesse sistema. Uma corrente alternada, né? Uma corrente elétrica. Se vai ser alternada ou não, depende do tipo de movimento que esse ímã vai ter. E a lei de Lenz, ela é uma lei que vai dizer o seguinte: se o movimento entre o ímã e a bobina for de aproximação, né? Se eles estão relativamente se aproximando, então vai ter que surgir um campo magnético na bobina que vai se opor. Eu vou falar lento, porque isso aqui é muito importante você saber, certo? Se liga nessa dica aí. Olha nos olhos do professor agora, na biloca dos olhos dele. A lei de Lenz ela vai dizer que quando você estiver causando uma variação do fluxo magnético, aproximando o ímã de uma bobina, o campo magnético que vai ser induzido lá na bobina precisa se opor ao movimento de aproximação. Agora, se você estiver causando propositalmente um movimento de afastamento entre a bobina e o ímã, então o campo magnético induzido que vai surgir na bobina precisa se opor. Você percebeu que a palavra opor está sempre presente? Então os campos sempre se opõem. Vamos ver a figura? Dá uma olhada nessa figura de novo aqui. Põe na tela e olha só. Quando o ímã está descendo, o polo norte do ímã está voltado para baixo. Então significa dizer que tem que surgir um campo magnético na bobina com um polo norte voltado para cima. É o polo norte da bobina tem que se opor ao polo norte do ímã para criar uma força de repulsão. Agora, como é que eu identifico para que lado a corrente elétrica tem que acontecer para eu poder ter certeza que o campo magnético é para esse lado? Aí agora você vem para mim, que eu vou gesticular aqui. Ó. Olha só. Imagine que a gente tem uma coisa circular. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui que é um círculo. Bom, vamos improvisar aqui. Pronto, isso aqui, ó, certo? Isso aqui não é um círculo. Deixa a produção botar eu de volta aqui na tela que eu vou te mostrar. Pronto, tá vendo? Isso aqui não é um círculo, mas finge que fosse, certo? Quando uma corrente elétrica passar por aqui, ela vai induzir o surgimento do campo. Aí você vai imaginar que você está segurando o círculo com a sua mão direita. Cuidado para não tentar usar a esquerda, senão vai dar tudo errado.
O nome dessa regra não é macete, é regra. Está escrito em todos os livros didáticos. Regra da mão direita. Você imagina que você está segurando com a mão direita, de modo que o seu polegar indique o sentido da corrente. Então, se a corrente estiver nesse sentido aqui, ó, o campo magnético ele vai estar nesse sentido aqui. Então, ele estaria entrando aqui, ó, por esse lado e saindo por esse lado aqui, ó. Viu aí, ó? Olha o sentido da corrente. O sentido da corrente no polegar, o sentido do campo aqui, ó. E por onde o campo está saindo, representa o polo norte desse campo magnético. Então, para fazer com que essa bobina que apresenta-se na questão crie um polo norte para cima, o campo magnético tem que estar saindo. E você tem que, na hora da prova, pegar a sua mão direita e fazer o movimento. Isso não é constrangedor nem vergonhoso. Você precisa, se você não conseguir imaginar uma mão, pegue a sua e faça. Coloque a mão com o dedinho aqui, ó, com esses 4 dedinhos apontando para cima, para criar um polo norte se opondo a esse ímã. Quando você imaginar que você está segurando essa bobina, o seu polegar vai estar dizendo exatamente para que lado a corrente está se mexendo. Agora, dá uma olhadinha de novo na figura. Olha aí a figura agora. Agora imagina que tu está segurando essa bobina com a mão direita. Cada volta dessa bobina, imagine só uma volta como se fosse um anel. E você está segurando com a mão direita, certo? Agora os seus 4 dedos estão apontando para cima. Qual é o sentido agora do campo da corrente elétrica? A corrente elétrica está vindo lá pelo lado A, dando a volta e saindo pelo lado B. Perfeito. Percebeu? Perfeito. A regrinha da mão direita. Agora, qual é a alternativa que está dizendo isso aí? Vamos ver o comando e a resposta. O sistema de amortecimento funciona porque um campo magnético é gerado na bobina em decorrência do surgimento de quê? O que cria um campo magnético na bobina é uma corrente elétrica no sentido de A para B. Letra B de bola. Show de bola, gostei da regra da mão direita aí, viu? Vou te pedir Não é macete, Pra- é regra. Vou pedir pra produção fazer um corte aí, que eu gostei demais. Quando eu fiz aqui, que eu botei... Opa, Deu o certo? sentido é esse. Deu na hora, meu amigo. Muito bem. B de bola, B de bom demais. Vamos arrochar o nó, questão 126. B de bola, você que está nos assistindo, ó, todo esse material em PDF está aqui no link. Baixa aí para você poder acompanhar. Chiquinho, vamos lá, mais uma questãozinha. Vamos arrochar o nó. Estamos terminando, finalizando, mas vamos fechar com a questão. Vamos lá, questão de razão 164, questão 164. Vamos arrochar o nó. Razão, arrocha o nó, Chico. Atenção para a questão 64. Mais uma questão de matemática básica. Razão. Lembre-se que razão é o quê? É uma divisão, né? Então o enunciado diz: um indicador importante na área de epidemiologia é a razão da prevalência. Então, na questão ela já afirma que é uma questão de razão, que corresponde à relação entre o número de casos existentes de determinada doença e a população total da região analisada. Perceba que você tem uma tabela abaixo, então você tem uma análise da tabela, onde ele já dá um indicativo de como você vai resolver. Então você vai ter que dividir o número de casos pela população. A Secretaria de Saúde dessa cidade já havia lançado uma campanha de combate à dengue nesse ano. No entanto, devido ao alto número de casos da doença, decidiu implementar novas ações nos 5 bairros citados, iniciando por aquele que apresenta a maior razão de prevalência. Ao final da questão, ele afirma que o valor que você vai marcar é a maior razão de prevalência. Então, você vai ter a divisão e o maior valor percentual vai ser a alternativa correta. O que é que eu tenho que fazer? Vou dividir 1.600 por 20 mil, vai dar 0,08. Aí lá vem a famosa porcentagem. Multiplico por 100 e vou ter 8%. O Y, eu vou dividir 1.100 por 11.000, vou ter 0,1. Multiplicando por 100, 10%. O Z, vou dividir 1.575 por 21.000, vou achar 0,075. Vou multiplicar por 100, 7,5. W, vou dividir 1.050 por 15.000. Vou ter 0,07. Vou multiplicar por 100, 7%. E o T, vou dividir 810 por 10.000. Vou ter 0,081. Multiplicando por 100, 8,1.
Então eu vou ter aí o X 8%, Y 10%, Z 7,5%, W 7% e T 8,1%. Como na questão ele diz que, iniciando por aquele que apresenta a maior razão de prevalência, o maior valor aí é o Y. Alternativa certa, letra B. B de bola, B de bom demais, show de bola. Questão boa, questão rápida. Você precisa administrar bem o seu tempo na hora da prova. Você vai estar aí já no segundo dia do Enem, né? Dia 12 de novembro. Já sabe onde é o local, tá mais tranquilo, já conhece ali aquele ambiente. Então, usar isso a seu favor. O tempo fará toda a diferença. Anderson, eu tenho que fazer o quê? Garantir as questões fáceis. O Enem considera coerência, TRI. Você está atento aos distratores e teremos um podcast só para falar sobre isso. Professores, estamos encerrando, muitas questões comentadas. Gratidão pela presença de vocês. Você que está nos acompanhando, ó, compartilha aí com seus colegas, manda para todo mundo esse comentário. As provas estão disponíveis no link aí. Se inscreve no canal Conexão NR. Tô mandando bem aqui no Enem, preparação com qualidade. Esse é o nosso podcast com muito conteúdo top demais. Considerações finais dos nossos grandes guerreiros. Professor Cleibinho, gratidão pela sua presença. Suas considerações finais aí, meu amigo. Bom, eu que agradeço e quero dizer a você que vai fazer essa provinha agora, né? Que você se preparou, então você está pronto para fazer a prova. Agora, o que é que você precisa? Você precisa agora estabilizar o seu emocional. Você vai ter uma pressão muito grande na hora da prova, você vai bater aquela crisinha de ansiedade e tal, do mais, essas coisas são normais. Elas sempre acontecem com a gente quando a gente está diante de uma prova tão importante para a vida da gente. Mas, como a palavra já diz, é só uma prova e você já vem há muitos anos treinando provas. Desde que você se entende por estudante, que você faz provas. É só mais uma na sua vida. Então, tente se estabilizar emocionalmente, para isso fazer com que você relembre bem os conteúdos, as equações que você vai precisar e tudo mais. Tá bom? Se cuide e confie no seu potencial que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Professor Chico Rodrigues, gratidão pela sua presença, suas considerações finais aí pra galera. O momento agora é de agradecer e parabenizar, né, a instituição Noel de Ramalho pelo incentivo e pelo apoio, em nome da direção da professora Lucila. Agradecer o apoio também e o convite do professor Hanson, o Leão, Obrigado, famoso O Leão. grande guerreiro é um leão manso, o Chico. Obrigado. E não esquecer um detalhe, o aluno NR ele está pronto, preparado, tenho certeza da aprovação de vocês. Eu acredito no potencial de vocês e não tenho nenhuma dúvida que o resultado vai ser excepcional. E não esqueçam, estamos juntos sempre. Show de bola, gratidão, professor Chico. Tony Stark, Tony Medeiros, suas palavras finais aí, meu amigo. Muito feliz mais uma vez estar aqui, né? Contribuindo para melhorar mais ainda o conhecimento de vocês, esclarecer alguns detalhes aí da química, junto com meus colegas aqui. E agradecer a Anderson pelo convite, a oportunidade de estar aqui. E não podia faltar a última dica, que não é nem de química, é do seu local de prova. Vá antes ao local de prova, faça o percurso. Não deixe que no dia isso seja um empecilho naquele seu dia de prova, porque chegar de última hora, pegar trânsito, você chega abalado a essa prova. Então é uma prova que você não pode chegar abalado. Então vá antes ao local de prova, conheça direitinho, faça o percurso, veja o tempo, vá mais cedo, porque geralmente tem trânsito. Então confie no seu potencial, como a gente confia, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo e vai ter festa. Ô, coisa boa, chame nós, né, meu irmão? Pra comemorar, maravilha. Galerinha, se liga na dica do professor Tony Stark aí, ó. Sai o local de prova, dá um pulinho lá, vai ver quais são os deslocamentos, quais são os caminhos, né? As rotas, se de repente tiver algum problema. Professores, gratidão pela parceria. Podcast NR no Enem. Complexo de Ensino Noel de Ramalho EDHC. Você pronto para o amanhã. O desafio que vai chegar vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Vai ter Valeu, festa. guerreiros. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Beijo.